meu terceiro ano, bom dia, como é que vocês estão? Bem, nessa segunda-feira vamos iniciar as nossas aulas da semana. Eu espero que vocês estejam bem, para que juntos nós possamos dar continuidade ao nosso aprendizado. E hoje eu preparei para vocês uma aula de português. Essa aula de português, ela fala de uma regrinha muito importante do nosso português. Ela fala sobre uma regrinha e ela também nos dá as orientações de seguirmos bem direitinho essa regrinha do português, tá bom, gente? Que nas aulas anteriores nós fizemos uma classificação mais simples das palavras, classificando elas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílaba. Monossílaba quando só tem uma sílaba, dissílaba quando a palavra tem duas sílabas, trissílaba quando a palavra tem três sílabas e polissílaba, que é quando a palavra ela tem quatro ou mais sílabas. Só que hoje a gente vai falar sobre uma regrinha muito importante, uma regrinha que a gente está aprendendo hoje. Vamos dar continuidade nas próximas aulas, porque é uma regrinha muito essencial. E é uma regrinha que a gente vai levar para a nossa vida, combinado? E essa regrinha é quanto à posição da sílaba tônica. As palavras, elas podem ser classificadas quanto à posição da sílaba tônica. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra. Mas a gente, no nosso português, temos uma forma de identificar as palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona, que é quanto à questão da posição, ou seja, de onde está posicionada a sílaba tônica, dependendo disso, vai estar classificado a palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Para que vocês entendam melhor, eu vou pedir que vocês façam uma pausa na nossa aula agora, e eu vou pedir que vocês abram o livro de vocês na página 47 e faça a leitura do texto base da aula de hoje, onde tem um pouco de gramática, sílabas tônicas 2. E depois da leitura você vai voltar aqui para que a gente faça a discussão desse assunto, tá bom? E veja cada classificação mais detalhada. Então vai lá, que tia Viviane está aqui te aguardando. Gente, como vocês viram aí no texto, quanto à posição da sílaba tônica, as palavras elas podem ser classificadas como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vai depender de onde a sílaba tônica está. Pois bem, uma palavra ela é classificada como uma palavra oxítona quando a sílaba tônica é a última. Quando a última sílaba é a sílaba tônica da palavra. E tia Viviane, como é que eu faço essa classificação? Como é que eu faço essa contagem de sílaba? Primeiro eu tenho que dividir, né? Separar as sílabas da palavra. Eu trouxe para vocês como exemplo de uma palavra oxítona a palavra limão. Como nós sabemos, na palavra limão, a sílaba tônica é mão, limão. Vejam aí que a sílaba mão, ela sai com mais força da nossa boca. Mas como é que eu faço essa contagem? Da mesma forma que lá em matemática, onde nós resolvemos uma continha, onde nós resolvemos uma operação de trás para frente, na classificação de sílaba não é diferente. Nós fazemos a contagem de trás para frente. Então, limão, a última sílaba é a sílaba tônica. Então, quando a última sílaba da palavra for a sílaba tônica, a palavra ela é classificada como oxítona. A segunda classificação que nós temos quanto à posição da sílaba tônica, a classificação de uma palavra paroxítona, que, como diz no livro, é quando a sílaba tônica da palavra é a penúltima sílaba. Eu trouxe para vocês o exemplo da palavra pipoca. Como nós podemos ver aqui, na palavra pipoca, a sílaba pó, ela sai com mais força da nossa boca e, portanto, ela é a nossa sílaba tônica. Então, pessoal, o que acontece? Contando de trás para frente, a gente faz a contagem última, penúltima. Então, se a penúltima sílaba
é a sílaba tônica, então a palavra ela é considerada paroxítona. Última oxítona, penúltima paroxítona. E depois das palavras classificadas como paroxítonas, vem a classificação das palavras proparoxítonas, que são, gente, aquelas palavrinhas onde a sílaba tônica é a antepenúltima, é a sílaba antepenúltima, que vem depois da penúltima. Então, fazendo a contagem de trás para frente, nós sempre vamos ter nas nossas palavras última, penúltima e antepenúltima. Tudo que é depois da penúltima é a antepenúltima. Então, nós temos essas três classificações. E eu trouxe para vocês como exemplo de uma palavra proparoxítona a palavra mágico. Como nós podemos ver, uma dica sempre que é: quando nós temos acento na sílaba, fica mais fácil de identificar, porque geralmente, quando se tem, por exemplo, acento agudo na palavra, nós pronunciamos aquela sílaba com mais força. Então, por exemplo, na palavra mágico, onde nós temos o acento agudo, nós sabemos que a sílaba má, ela sai da nossa boca com mais força. Então, uma diquinha aí que vocês podem levar para a vida de vocês. Toda sílaba que tem acento agudo, ela é a sílaba tônica da palavra, porque ela sai da nossa boca com mais força, tá bom? Temos mais dicas mais pra frente, mas é uma dica que vocês podem já ir utilizando na identificação das palavras. E eu trouxe a palavra mágico, que, como eu acabei de falar, a sílaba má é a sílaba tônica. Então, fazendo a contagem de trás para frente, nós podemos entender que a palavra mágico, a sílaba antepenúltima é a sílaba tônica. Vamos lá? Última, penúltima, antepenúltima. Tudo que vem depois da penúltima é antepenúltima. Então, toda sílaba, gente, que depois da penúltima for. Então, gente, sempre que a sílaba tônica vier depois da penúltima, ela é uma palavra proparoxítona. Porque, como nós já falamos aqui na nossa aula, última oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima, tudo que vem depois da penúltima, proparoxítona, tá bom? Então, essa dica, essa regrinha gramatical é uma regrinha que vocês vão utilizar na vida de vocês, nessa classificação. Vamos parar de falar sobre essa regrinha gramatical hoje? Não, porque é uma regrinha muito importante que a gente vai sempre lembrar, tá bom? Para que essa regrinha do nosso português se fixe melhor na nossa memória, nós temos aí na página 47 uma atividade de fixação, onde depois da aula vocês vão fazer a atividade, fazer a classificação das sílabas. Sempre lembre-se que para fazer uma classificação quanto à localização da sílaba tônica da palavra, a gente sempre tem que separar a sílaba da palavra e pronunciar a palavra. Tá bom? Então, finalizou a nossa aula, nós vamos para a atividade que está na página 47. Finalizou a atividade, manda o feedback para a tia Viviane, tá bom, meus amores? Então, eu aguardo o feedback de todos, um grande beijo, desejo a todos um bom início de semana. Também quero lembrar que essa semana nós vamos ter uma aula por videoconferência desse assunto, tá certo? Então, eu aguardo todos vocês. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.